ficar só aqui dentro dessas 4 paredes, porque nós carregamos a glória de Deus. Então onde nós estivermos, nós vamos espalhar essa glória por todos os lugares, no nome de Jesus. E para isso nós temos buscado na palavra de Deus, revelação da palavra de Deus, para alinhar a nossa vida com esse propósito maravilhoso de Deus. Nós estamos falando aqui uma série sobre fé em ação. A Bíblia diz: o meu justo viverá pela fé. E pela fé nós podemos manifestar as grandezas e a glória de Deus em todos os lugares. Então Deus de fato conta conosco. Nós somos a conexão do céu na terra, onde nós estivermos, para que essa glória de Deus se manifeste. Mas tudo isso nós precisamos entender esse princípio maravilhoso de fé. Nós falamos por algumas semanas aqui sobre a base da nossa fé, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus não são apenas histórias que nós lemos, não é só um livro histórico, mas é a palavra de Deus. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Isso gera fé no nosso coração. E agora nós estamos entrando num outro momento aqui dessa série Fé em Ação. E hoje eu vou falar sobre as molas que impulsionam a nossa fé. E especificamente eu quero falar sobre 2 molas. E a primeira delas é o poder do testemunho. Eu quero te convidar para abrir a Bíblia no Salmo 103, versos de 1 a 5. Se você não quiser abrir, com certeza vai estar aqui no telão, mas você pode acompanhar conosco. Então, Salmo 103, versos de 1 a 5, diz assim: bendiga minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades, quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia. É Ele quem enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a águia. Uau! Esse salmo é muito inspirador, é para entrar no nosso coração, nos tirar de uma posição rasa e nos levar numa posição mais profunda de raízes no Senhor. Aqui esse salmo deixa muito claro que a expectativa do salmista e a nossa expectativa tem que estar no Senhor. E fala sobre os benefícios dele. E aqui tem uma ordem de Deus através do salmista. Ele diz o seguinte: bendiga minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. A pergunta que eu faço: por que a palavra de Deus registra isso? Por que Deus faz questão de que nós fiquemos continuamente proclamando os benefícios do Senhor? Será que é uma questão de vaidade de Deus, que quer sempre ser exaltado e lembrado por quão bom Ele é? Será que faz parte do caráter de Deus isso? Certamente nós conhecemos a Deus, nós conhecemos o nosso Deus que nos amou a ponto de abrir mão do seu próprio Filho por nós. Deus não tem esse tipo de vaidade, mas tem um porquê, tem algo por trás disso, de bendizer ao Senhor e não se esquecer de nenhum só dos seus benefícios. Nós vivemos num mundo que, se você chegar na sua casa e você por acaso for ligar o Fantástico, você vai ver a respeito de tudo aquilo que está acontecendo no mundo. Então você vai ouvir falar sobre coronavírus, sobre uma das piores epidemias dos últimos tempos. Você vai ouvir falar sobre as prisões que estão acontecendo durante o carnaval. Você vai ouvir falar das catástrofes que estão acontecendo durante o carnaval. Você vai ouvir falar do motim dos policiais lá no Ceará. Você vai ouvir falar sobre tantas e tantas notícias do bairro, da cidade, do Brasil e do mundo, e nenhuma delas tem a mão de Deus, nenhuma delas de fato é aquilo que o Senhor está falando, mas Deus incumbiu nós como igreja de sermos os proclamadores dos grandes e maravilhosos feitos do nosso Senhor. Mas muitas vezes nós também somos muito influenciados por esse mundo, pelas notícias desse mundo, e às vezes nós ficamos transmitindo essas notícias. Eu tenho colocado isso como um padrão na minha vida. Em casa nós temos o privilégio de todos os dias, quase todos os dias, fazermos pelo menos uma refeição juntos. E o que nós gostamos de comentar nesse momento é aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus está falando, a palavra de Deus, os sonhos de Deus, os propósitos de Deus, para que a nossa casa esteja cheia desse princípio, não se esquecer de nenhum só dos seus benefícios. Agora, a pergunta que eu faço e fica no ar aqui: o porquê que Deus insiste nisso? Aqui, não se esquecer de nenhum dos seus benefícios e proclamar os seus benefícios é o mesmo que testemunhar a respeito dos benefícios de Deus. A palavra testemunho
ela tem um sentido de replicar, ou seja, é quase que uma proclamação profética de Senhor, faz de novo. Quando nós abrimos a nossa boca para dizer aquilo que Deus faz, nós estamos conectando o canal dos céus na terra, para que aquilo que Deus fez e aquilo que Deus faz se repita na nossa vida. Então testemunho é uma replicação, é uma declaração profética. Senhor, faz de novo. E eu quero mostrar para vocês duas histórias muito poderosas e interessantes, que contam a respeito do testemunho, e o testemunho é uma mola que impulsiona a nossa fé. A primeira história, ela é bem conhecida, nós vamos ver no Novo Testamento, em Lucas capítulo 8, verso 43 a 49, a história daquela mulher que tinha fluxo de sangue e como ela foi curada. Hoje eu creio que o Espírito Santo vai mostrar para nós, eu queria que você prestasse muita atenção, porque nós vamos ter uma experiência agora muito importante. A Bíblia diz, Romanos 10 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Para muitas pessoas, isso aqui é uma história. É uma história que as pessoas acreditam que aconteceu. Mas para nós, além de nós sabermos que é uma história, nós sabermos que aconteceu, nós nessa história, nós nos aprofundamos e nós começamos a ouvir a voz de Deus. E aquilo que aconteceu lá começa a vir como um vulcão na nossa vida, impulsionando a nossa fé. Isso é a fé que vem por ouvir a palavra de Deus. Então vamos lá, Lucas capítulo 8, 43 a 49, diz assim: estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. E chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto, e imediatamente cessou a sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim, eu senti que de mim saiu o poder. Então a mulher, vendo que não conseguia passar desapercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés, na presença de todo o povo, e contou por que tinha tocado em Jesus, e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse: filha, a sua fé te curou, vai em paz. Esse texto, queridos, tem algo muito profundo aqui. Primeiro, essa mulher não conseguiu se esconder diante da multidão, e seria fácil ela se esconder, porque era uma multidão que estava comprimindo Jesus, e seria teoricamente fácil, mas a Bíblia diz que ela não conseguiu se esconder, e logo em seguida mostra por quê, porque essa mulher estava toda tremendo. E por que ela estava tremendo? Era de medo? Eu não acredito que seja de medo, apesar que na tradição judaica, uma mulher que tivesse fluxo de sangue, uma hemorragia, ela jamais poderia tocar num homem e tornaria esse homem impuro. Ela sabia disso, e isso era contra a lei. Mas naquele momento que ela se apresentou a Jesus, ela já não tinha mais a hemorragia, porque ela já tinha sido curada. Então por que essa mulher estava tremendo? Eu acredito que ela estava tremendo, nós vamos ver daqui a pouco. Ela estava tremendo porque ela foi tocada pelo poder que saiu de Jesus, e esse poder mexeu com as estruturas dessa mulher. Então ela ficou lá num estado de abalo físico mesmo, por causa do poder de Deus. Mas a pergunta que eu faço, e que nós devemos fazer para a palavra de Deus, para a gente se aprofundar um pouco nisso: de onde essa mulher tirou essa ideia de tocar nas vestes de Jesus, e de que ela seria curada? De onde ela tirou essa ideia? Por que ela fez isso? Qual a base disso? Jesus declarou que aquela atitude era uma expressão de fé. Mas vamos entender como a fé dessa mulher foi ali propulsionada, foi dinamizada. Vamos entender isso voltando um pouco atrás, no mesmo livro de Lucas, no mesmo evangelho de Lucas, 2 capítulos para trás, Lucas 6. Nós vamos ver aqui uma história que tem conexão com essa. Lucas 6, verso 17 a 19. Diz assim: Jesus desceu com eles e parou num lugar plano, e estava ali muitos dos seus discípulos, e uma imensa multidão, procedente de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, e vieram para ouvi-lo e serem curados de suas doenças. E os que eram perturbados por espíritos imundos ficaram curados. E todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder que curava a todos. Aqui a Bíblia está dando para a gente uma resposta muito maravilhosa. O poder do testemunho. Essa mulher que fazia 12 anos
estava sofrendo desse mal. A Bíblia nos dá alguns detalhes a respeito dela. E um dos detalhes é que ela era uma mulher rica, mas ela tinha gasto praticamente todas as suas posses tentando curar. Ela tinha com certeza viajado o país inteiro buscado cura e ela não conseguiu. E ela resolveu tomar uma atitude muito drástica. É uma atitude de abandonar a sua casa, porque ela envergonhava a sua família com aquele ato, porque aquilo era considerado uma abominação. E essa mulher, ela possivelmente andava vagueando por muitos lugares. Ela possivelmente andava de cidade em cidade, tentando simplesmente se sobreviver. E eu creio, a Bíblia diz aqui que Jesus estava passando, e Jesus cita aqui Tiro, Sidom, a Judéia e a região litorânea. Então essa mulher, com certeza, ela passou em algum desses lugares, e ela devia, todo lugar que ela passava, ela ouvia alguém dizer: uau, você precisa saber o que aconteceu comigo? E as pessoas começavam a testemunhar. Talvez ela tenha ouvido alguém dizer: olha, eu estava com o meu corpo coberto de doença, mas Jesus esteve por aqui e eu simplesmente toquei nele e saiu o poder dele e eu fui curado. Aí ela andava numa outra cidade, ela ouviu uma outra pessoa dizendo: olha, eu era leproso, mas eu toquei nele, e ao invés dele ficar leproso, foi o poder que estava nele, saiu e veio em mim e mudou a minha vida. E assim de cidade em cidade essa mulher ouvia testemunho. Esse testemunho criou um ambiente, impulsionou a fé dessa mulher. Tanto que Mateus conta essa mesma história, e Mateus ele repete o seguinte: essa mulher dizendo, a Bíblia fala que ela andava dizendo: se eu apenas tocar nas suas vestes, eu serei curada. Nós vemos que o testemunho foi uma mola propulsora que dinamizou a vida dessa mulher, dinamizou a fé dela, a fez enfrentar aquela multidão e tocar na vida de Jesus, porque havia fé suficiente, o próprio Jesus testemunhou isso. A segunda história eu quero te mostrar do poder do testemunho está no livro de Josué. Nós vamos ver essa história, quando o povo de Israel, Josué já estava liderando, passou o Jordão, estava para conquistar a terra prometida. A Bíblia fala que Josué separou 2 espias e os enviou para Jericó. E no capítulo 2, verso de 8 a 11, nós vamos ver essa história aqui. Quando esses 2 espias entraram em Jericó, eles foram acolhidos na casa de uma mulher, uma prostituta. Olha aqui, versículo 11. Diz assim: antes de os espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor deu a vocês essa terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês, pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram ao leste do Jordão com Seom e Og, os 2 reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês todos perderam a coragem. Presta atenção nessa frase: pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e Deus embaixo na terra. Irmãos, esse texto mexe muito comigo, porque esse texto e essa frase não foi dita por Moisés, não foi dita por Josué, não é aqui um salmo de Davi. Esse texto foi dito, essa frase foi dita para uma mulher que fazia parte de um povo amaldiçoado, um povo que se rebelou completamente contra Deus, um povo que tinha coragem de fazer sacrifícios humanos em praça pública, um povo onde a prostituição era prática normal naquele lugar, a perversão sexual. Era um povo completamente amaldiçoado, os cananeus. E a Bíblia mostra aqui que Deus tinha entregue aquela terra na mão dos israelitas. E para piorar um pouco a situação, a mulher que está dizendo isso, além de ser parte desse povo, ela ainda era prostituta dentro de uma nação como essa. Você pode imaginar isso? Só que o que aconteceu com essa mulher? Eu fico tão impactado com isso, irmãos, e eu quero que você também fique impactado. Porque essa mulher começou a citar o testemunho que foi cantado por Moisés 40 anos antes. 40 anos antes. A Bíblia diz que quando o povo de Israel saiu do Egito, eles passaram pelo Mar Vermelho. E assim que eles passaram pelo Mar Vermelho, Moisés cantou um cântico.
E o cântico de Moisés dizia exatamente isso: lançou no mar o cavalo e os seus cavaleiros, ele triunfou poderosamente. Aquele era um cântico profético de testemunho das grandezas do nosso Deus. E esse cântico profético foi reverberando e chegou lá nessa cidade de Jericó e atingiu o coração dessa mulher e o coração de toda aquela cidade. Só que essa mulher teve uma reação diferente. Ela diz: o povo todo ficou desanimado. Por quê? Porque eles estavam tentando lutar contra Deus e contra o povo de Deus. Mas aquela mulher, por causa do testemunho, isso gerou fé no coração dela e ela acalentou um desejo. Quem sabe esse Deus, que é Deus em cima nos céus e Deus embaixo na terra, quem sabe ele receba uma prostituta. Foi por isso que ela abriu a casa. Foi por isso que ela recebeu esses 2 espias. Foi por isso que essa mulher, ela é a bisavó de Davi. Foi por isso que essa mulher passou a fazer parte da linhagem de Jesus. Porque não interessa o passado dela, interessa o que o testemunho fez com a fé dessa mulher. Ela determinou no seu coração: é agora. E ela colheu aqueles espias e ela passou a fazer parte do povo bendito de Deus. E o Deus que ela diz que era Deus em cima na terra, mas também era Deus embaixo nos céus, também passou a ser o Deus do seu coração, por causa da fé que foi gerada por um testemunho. Há poder no testemunho, queridos. É por isso que o Senhor diz: não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. E eu quero dizer isso, nós vamos passar por uma fase, nós vamos assistir já um vídeo de testemunho. Mas Deus tem colocado muito forte no nosso coração que as nossas reuniões, queridos, isso não é uma declaração, nem um desejo humano. Mas isso é uma reação natural. A manifestação de um Deus que é poderoso nos céus e um Deus que é poderoso na terra. Um Deus que age nos céus, assim como Ele age na terra. Um Deus que age na terra, conforme a palavra de Deus diz, como resposta à oração da igreja, que ora seja feita a tua vontade, assim no céu como na terra. Esse Deus, Ele opera entre nós. E nós temos visto Deus operar aqui. Eu tenho declarado isso e nós temos visto isso, que todas as vezes que nós nos reunirmos, grandes coisas o Senhor fará. Grandes coisas. Eu creio, irmãos, e eu tenho visto isso já, que a glória do Senhor vai se manifestar nesse lugar de uma forma tão intensa, de uma forma tão profunda, que as pessoas ao entrarem aqui, elas serão tocadas pela glória de Deus, e se tiverem enfermas serão curadas, se tiverem debaixo de maldição serão libertas, no nome de Jesus. Se estiverem longe do Senhor, vão ter um encontro com o Senhor Jesus. Eu creio nisso. Pessoas que estão em pecado vão chegar aqui e vão começar a temer ao Senhor. A Bíblia nos conta, aliás, a Bíblia não, a história nos conta de movimentos na nossa era que já aconteceu isso. Charles Finney, por exemplo, era um homem que carregava essa glória de Deus, esse poder do testemunho. Ele passava e as pessoas começavam a se arrepender dos seus pecados. Eu creio, queridos, que isso é a manifestação de um Deus que é testemunhado com a nossa boca o tempo todo, porque todas as vezes que nós testemunhamos, nós estamos declarando: Senhor, faz de novo, faz de novo. Nós criamos um ambiente profético para que a glória de Deus se manifeste. Então eu creio, queridos, que nas nossas reuniões vão acontecer isso. Nós vamos ter muitos testemunhos aqui, mas não é só isso. Não é só isso. O meu maior sonho não é ver aqui dentro os milagres acontecerem, ainda que já estão acontecendo e vão continuar acontecendo. Mas o meu maior sonho é ver esses milagres acontecendo onde estão as trevas lá fora. Onde as pessoas estão lá, cativas pelas trevas. Nós vamos provar que a notícia do céu, ela é mais poderosa do que a notícia do inferno. Nós vamos provar com a nossa vida que nós como igreja não precisamos ficar encolhidos enquanto as trevas avançam. É nós que vamos avançar e as trevas vão se encolher. Nós vamos provar isso com a glória de Deus manifesta através de um povo cheio de fé. A fé ativa, a fé que derruba as cadeias do inferno. Eu creio nisso. Nós vamos ver esses milagres acontecendo dentro dos nossos lives. As reuniões que nós fazemos nas nossas casas não são reuniões rotineiras e religiosas, mas é a manifestação do povo de Deus, é a manifestação da glória de Deus, quando um povo se junta clamando e confessando que os feitos do Senhor são grandes, e o Senhor vai replicar esses feitos em todo o tempo na nossa vida. Essa é a consciência que nós temos que ter. Mas para criar esse ambiente
Nós precisamos aprender a proclamar os feitos do Senhor em todo o tempo. Então eu quero que você assista agora comigo esse testemunho que aconteceu aqui numa das nossas reuniões. Eu acho que há 2 semanas atrás, no culto das 7, nós tivemos um momento muito especial onde a glória de Deus se manifestou e nós vemos curas incríveis e nós vamos registrar uma delas aqui que você vai assistir. Vamos lá. Bom, meu nome é João Bastos, eu sou da Paz Church. Há uns 20 anos atrás, quando eu tinha uns 33 anos, tive uma infecção no meu ouvido do lado esquerdo e perdi totalmente a audição por causa dessa grave infecção. Depois de um tempo eu fiz a primeira cirurgia com um doutor aqui de Barueri, doutora Dauri, mas não tive sucesso. Depois de mais alguns anos eu fiz com um outro especialista, professor da USP, mas também não tive sucesso na cirurgia. Foi quando ele me disse que não teria mais jeito para a minha audição, então eu ficaria com essa perda realmente do lado esquerdo. No culto de domingo, com o pastor Gumer, no momento em que ele estava orando, eu estava orando também com a minha família e de repente meu tímpano fez um barulho e se abriu. Eu fiquei assustado, fiquei olhando do lado, minha filha orando, porque eu não ouvia quem estava desse lado. E eu comecei a ouvir o irmão que estava atrás também orando. Fiquei realmente assustado e fiz alguns testes também para ver se eu realmente estava ouvindo. E eu caí de joelhos, orando, chorando, falei para minha esposa e depois eu corri lá na frente e falei com o pastor Gumri que eu estava ouvindo que Deus tinha aberto o meu ouvido do lado esquerdo. E foi algo assim tremendo, algo maravilhoso, uma experiência que eu vou carregar para o resto da minha vida. É o poder de Deus no nosso meio. Que todos possam buscar ao Senhor, buscar enquanto é tempo, enquanto se pode achar, porque Ele pode fazer grandes coisas. Meu nome é João e esse é o meu testemunho. Aleluia. Aleluia. Então o que é o testemunho? É uma declaração: faz de novo. Faz de novo, Senhor. Faz de novo. Todas as vezes que nós declaramos os feitos do Senhor, nós exaltamos o nosso Deus, mas nós criamos esse ambiente para que Deus faça de novo. Então essa é a primeira mola, a mola propulsora da nossa fé. Eu queria criar aqui na igreja uma prática. Eu sei que Deus tem operado nesse mesmo dia que Deus operou essa cura do João. Não foi um lugar, um momento específico onde nós separamos que nós vamos orar pelos doentes. Não foi isso. Foi o Espírito Santo que estava presente aqui. Eu me lembro que eu estava lá embaixo e eu ia subir para pregar e eu senti claramente Deus falando: tem uma unção neste lugar, tira proveito disso. Eu falei, ok, eu subi para cá e não preguei porque eu não queria simplesmente fazer algo que estava programado para fazer, mas eu queria deixar o Espírito Santo agir. E de fato Deus começou a fazer muitas coisas, então havia uma glória de Deus manifesta. Eu sei que Deus operou muitas curas naquele lugar, naquela semana, assim como Deus tem operado em muitos outros momentos, em muitos outros lugares. E eu gostaria que nós criássemos essa prática de sermos proclamadores dos feitos do nosso Deus, criando esse ambiente de fé onde nós estivermos. Por isso eu quero aqui avisar para os irmãos que nós queremos receber testemunhos daquilo que Deus está operando da seguinte forma: nós vamos colocar aqui um WhatsApp, que é um WhatsApp da igreja, e você pode gravar o seu testemunho daquilo que Deus operou na sua vida, um milagre, uma cura, que seja 30 segundos ou 1 minuto no máximo. Você grava com o telefone na horizontal, o telefone deitado, você grava isso, pode ser uma selfie, uma gravação simples, e você manda para esse WhatsApp. E a gente vai assistir esses testemunhos e vamos reservar, talvez separar alguns para publicar aqui e criar esse ambiente de fé. Então você pode, os irmãos que estão tirando foto do telefone aqui, parabéns, porque vocês já estão declarando: Senhor, eu vou mandar o meu testemunho, porque vou ter um grande testemunho. Então faça isso, anote esse telefone e você vai mandar esse WhatsApp com o seu testemunho e nós vamos publicar. Irmãos, chega de nós sermos inundados pela notícia do mundo. Chegou a hora do mundo conhecer aquilo que Deus está operando através da igreja do Senhor Jesus. Amém? Você concorda com isso, querido?
Amém? Você concorda mesmo? Aleluia, amém, é isso aí. A segunda e última mola que eu quero falar hoje, que impulsiona a nossa fé, nós vamos ver também numa história onde os discípulos se depararam com uma situação aparentemente de fracasso, mas eles tiveram a habilidade de transformar aquilo em algo poderoso e uma lição poderosa que nós vamos aprender aqui, está lá em Mateus capítulo 17, verso 14 a 19, nós vamos falar um pouquinho sobre o jejum. Diz assim: quando eles chegaram junto da multidão, um homem se aproximou de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tenha pena do meu filho, porque ele tem convulsões e sofre muito. Uma pausa aqui. A abordagem desse homem, ela é muito parecida com muitas vezes a abordagem que nós temos diante de Deus, ou a expectativa que a gente cria da operação de Deus. Dó. Eu vou dizer uma coisa para você que parece chocante isso, mas Deus não se move por dó. Deus se move sim por compaixão, a Bíblia fala isso, mas a compaixão de Deus levou Deus a entregar o seu único filho para morrer por nós na cruz. A partir daí, tudo que Deus faz mediante a fé. Muitas vezes os cristãos, e nós como cristãos, e as pessoas, elas clamam diante de Deus, tentando atrair a dó e a compaixão de Deus. Deus fala: minha compaixão foi tão grande, que eu dei meu próprio filho. Agora você quer conquistar aquilo que você já tem direito, precisa ter fé. E esse homem aqui, ele estava dentro desse ambiente de falta de fé, e ele queria atrair o milagre através da compaixão. Senhor, tenha dó de mim. Mostrando muitas vezes como alguns cristãos chegam diante de Deus como pedintes, querendo a compaixão de Deus, mas Deus se move por fé. E nós vamos ver Jesus repreendendo claramente isso. Ele diz o seguinte, voltando na fala do homem: Senhor, tenha pena do meu filho, porque ele tem convulsões e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras tantas na água. Apresentei aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Jesus estava mostrando aqui, queridos, que esse tipo de atitude não gera um ambiente de fé. E eu vou falar para você, um ambiente que não tem fé é um ambiente repulsivo para Deus. Porque a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Todos aqueles que se aproximam dele têm que crer que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, ele recompensa aqueles que buscam. Então um ambiente desse causava uma repulsa em Jesus, a ponto dele fazer esse tipo de exclamação: ó geração incrédula, até quando eu vou ter que participar de um ambiente desse? O próprio Deus ali, Jesus era Deus, e ele não suportava esse ambiente. Aí ele foi, voltando aqui, Jesus diz: traga o menino até aqui. E Jesus repreendeu o demônio, e esse saiu do menino, e desde aquela hora o menino ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram em particular: por que motivo nós não pudemos expulsá-lo? Eu gosto muito dessa postura dos discípulos, porque diante de uma barreira aparentemente muito grande, maior do que eles, maior do que a fé deles, eles estavam se sentindo fracassados, eles estavam se sentindo envergonhados, eles estavam se sentindo expostos diante daquela multidão, porque ali todo mundo olhou para eles e falou: e aí, vocês não são discípulos de Jesus? Só que isso não gerou neles uma posição de colocar a cabeça na terra e de dizer: ó, isso é para Jesus, não é para a gente. E eu creio que o Espírito Santo quer trazer algo no nosso coração, que nós vamos passar sim por situações que parecem maiores do que a nossa própria fé, do que a nossa própria disposição, do que a nossa capacidade. E o que Deus está querendo é que a gente tenha a mesma postura dos discípulos. Não é a postura de simplesmente eternizar aquele momento e dizer: não é para mim, eu não posso, eu não consigo. Vai lá, o pastor ora, ou alguém faz alguma coisa porque eu não posso fazer. Uma situação de fracasso, eternizando uma situação de fracasso. Mas os discípulos tiveram uma outra posição, e a posição deles, sem nenhuma arrogância, mas foi a seguinte: Senhor, por que nós não? Se o Senhor expulsa, por que nós não podemos expulsar? Porque o próprio Jesus tinha dito: vocês vão fazer as obras que eu faço e ainda maiores. Então eles não se acomodaram, eles se colocaram diante de Jesus com esse questionamento, e Jesus ama esse tipo de questionamento.
Jesus, ele detestava o questionamento dos fariseus, que não tinha nenhuma humildade, nenhum desejo de aprender. Tinha desejo de simplesmente questionar Jesus e colocar Jesus em embaraços. Mas naquele momento eles estavam mostrando para Jesus um coração pronto a aprender. E eles perguntaram: Senhor, por que não nós? Eu gosto muito disso, porque no próximo versículo, versículo 20, Jesus vai responder. Ele diz o seguinte: Jesus respondeu: por causa da pequenez da fé que vocês têm. Pois em verdade lhes digo que se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a esse monte: mude daqui para lá, e ele se mudará, e nada lhe será impossível. Uma pausa aqui. Então Jesus apontou para eles qual era o motivo. E o motivo é o seguinte: a fé de vocês era insuficiente para alcançar este milagre. Só, irmãos, que isso aqui é muito incrível. Jesus não criou o que tem, por exemplo, na Índia. Não sei se você sabe, na Índia, a população, ainda que é ilegal, mas a população é dividida por castas. Castas permanentes, que são transmitidas, esse status de casta, de geração em geração. Então quem nasceu na casta, lá embaixo, a mais ralé dos intocáveis, vai ser sempre intocável, o filho dele vai ser. Então são aquelas pessoas que vão ser os mendigos, os pedintes. Muitas vezes, nós como cristãos, criamos também certas castas dentro da igreja. A casta daqueles que têm uma fé muito pequenininha, que eles vão viver tropeçando e dependendo da fé dos outros. Ou a casta daqueles que são um pouco mais bem-aventurados e têm uma fé mediana. Ou a casta daqueles que são os grandes líderes e têm uma fé extraordinária. E aí nós começamos a classificar as pessoas por castas. Mas aqui Jesus está deixando muito claro que Ele deu uma medida de fé para cada cristão. Ele chama essa medida de fé como uma semente de mostarda. E a semente de mostarda é uma semente que tem aproximadamente 2 milímetros. Mas esse tipo de árvore pode chegar até 3 metros de altura. Mas depende da terra, depende de como ela for adubada, depende de como ela for cuidada. Jesus não faz acepção de pessoas. Tudo que nós recebemos dele é pela fé. Se você foi salvo, se você reconheceu Jesus como Senhor da sua vida, foi uma medida de fé, cujo autor e consumador é Jesus. Essa fé já está dentro de você. Agora essa fé precisa crescer, para que você possa romper os obstáculos que estiverem na frente. E aí Jesus dá a receita do crescimento da fé. E isso é fantástico. A última frase, ele diz o seguinte: mas esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio de oração e jejum. Oração e jejum. Então aqui Jesus está falando do que eu estou denominando de a segunda mola que impulsiona a nossa fé, o jejum. O jejum nos leva a um outro patamar de fé e consequentemente de conquista. O jejum não muda em nada Deus, porque Deus é imutável. Mas o jejum muda a nossa vida. O jejum nos leva a crescer em fé para enfrentar os obstáculos e derrubá-los. Eu quero dizer uma coisa para você, nós vamos ver aqui um último texto. Nós vamos ver um último texto, e Jesus profetizando isso, que os seus discípulos de fato jejuariam. E jejuariam por uma motivação muito interessante e muito nobre. Nós vamos ver isso aqui. Mas antes de nós vermos, eu quero só preparar, nós vamos começar aqui dia 2 agora de março, um período de 21 dias de jejum. E isso é algo que Deus tem colocado muito forte no nosso coração. Porque, irmãos, nós temos enfrentado e vamos continuar enfrentando muitas barreiras. Mas para nós não interessa o tamanho da barreira e do desafio. Interessa a fé que nós temos, que vai fazer desses obstáculos o impulso, o trampolim para o crescimento e a expansão da nossa vida, da nossa igreja, das famílias aqui representadas. Nós vivemos dias onde o diabo tem atacado os casamentos, tem atacado as famílias, tem atacado os jovens. Os nossos filhos vão para as escolas e ficam 4, 5, 6, 8 horas nas escolas. Muitas vezes submersos em ideologia maligna que é totalmente contrária à palavra de Deus. O propósito de Deus é que eles vão para lá como os Daniéis que vão transformar o mundo. Por isso nós precisamos como pais ter um posicionamento de oração e de jejum.
Às vezes a casa não está indo do jeito que você gostaria, as coisas não estão acontecendo do jeito que você queria que acontecesse. Nós podemos sim crescer em fé para romper todas as barreiras, porque Deus não fez de você uma casta inferior. Ele deu condições, Ele abriu o caminho para que todos nós sejamos, como a palavra de Deus fala, mais do que vencedores. E nós temos as ferramentas à nossa disposição. E aí Jesus fala aqui, Ele vai responder um questionamento também em Mateus capítulo 9. Os discípulos de João vieram fazer um questionamento para Jesus. Mateus 9, 14 a 15, diz assim: vieram depois os discípulos de João e perguntaram a Jesus: por que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, mas os seus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: como podem os convidados para o casamento estarem tristes enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhe será tirado, então eles vão jejuar. Repita isso comigo: eles vão jejuar. E quem são esses eles que Jesus está se referindo? Os discípulos. E todos os que são discípulos de Jesus estão inclusos aqui. Então Jesus fez uma afirmação: eles vão jejuar. Agora, quando e por que eles vão jejuar? Jesus está respondendo aqui para os fariseus e para os discípulos de João. Vai ter o dia, o noivo vai ser tirado, porque Jesus estava presente ali. E era para os discípulos, era sempre uma grande festa. A presença manifesta de Jesus, a presença física de Jesus, era cheio de desafios, mas eles estavam todos debaixo dessa aba do poder de Jesus. Aquele momento onde eles se sentiram fracassados, Jesus não estava presente. Quando eles não conseguiram expulsar o demônio daquele rapaz, é porque Jesus não estava presente. Jesus estava lá, foi exatamente quando Jesus tinha se retirado, junto com 3 dos seus discípulos. Ele estava no monte da transfiguração, e eles ficaram lá embaixo, o noivo não estava perto. E aí a festa virou um fracasso. Mas Jesus está dizendo: vai chegar o dia que o noivo vai ser tirado. E Jesus estava falando exatamente quando ele cumprisse o seu ministério na terra. A Bíblia deixa muito claro: ele subiu e assentou-se à direita de Deus. E a Bíblia fala que ele está esperando até que todos os seus inimigos sejam colocados por escabelo dos seus pés. Ele deixou a igreja aqui. E ele está afirmando que nós vamos jejuar. Qual que é a motivação desse jejum? Como nós já falamos a princípio, o primeiro ponto é para nossa fé crescer a ponto de nós ultrapassarmos os obstáculos e as barreiras. Eu tenho uma notícia para você, querido. Uma notícia boa, mas ela também pode ser ruim. Jesus, ele fez uma promessa que nós teríamos aflições no mundo. Muitas aflições. E nós temos visto e cremos que nos últimos dias essas aflições vão ser cada vez maiores. O mundo está no nível de desgraça, como talvez o pior depravado da terra de anos atrás nunca imaginou que chegasse. É o que o mundo está vivendo hoje. Mas e daí? Nós estamos aqui como luz do mundo e sal da terra. Só que a nossa fé vai ser provada a todo tempo. A todo tempo. A nossa fé vai ser provada. E aquele que não crescer em fé pode sucumbir diante dessas provações. Agora, o segundo ponto aqui, Jesus deixa muito claro: o noivo vai ser tirado, mas a noiva vai jejuar de desejo, de vontade, de saudade do noivo. Porque o jejum também é uma expressão de saudade do noivo. Como Apocalipse termina dizendo que o Espírito e a noiva dizem: vem, Maranata, vem, Senhor Jesus. Então o jejum também é uma expressão de saudade do noivo. Isso é muito poderoso, queridos, porque o jejum, ele acende em nós essa fome e esse desejo por mais de Deus. Um dos efeitos do jejum: durante o jejum, alguém perguntar: o que você sente durante o jejum? Eu sinto muita fome. Muita fome. Você sente a presença de Deus? Não. Sinceramente, não. Eu sinto mais a presença de Deus quando eu não estou jejuando do que quando eu estou jejuando. Durante o jejum eu não sinto a presença de Deus, eu particularmente, talvez tenha alguém que sim, mas eu não sinto a presença de Deus. Eu sinto uma batalha muito grande, uma fome muito grande. Eu sonho toda noite de jejum, eu sonho com uma coisa: não é com o céu, é com comida. Não é sonho muito espiritual, sonho que eu estou comendo, sonho em pratos, sonho em coisas, é aquela luta, Mas quando acaba o jejum, irmãos, aí acontece exatamente o contrário. Dá uma saudade do noivo. Aquela frieza espiritual que muitas vezes acomete a nossa vida.
de viver numa rotina, no piloto automático. Isso vai embora, porque você pode, você lê um versículo e você tem vontade de chorar. Você abre a palavra de Deus, só de abrir a palavra de Deus já vem uma emoção muito grande, porque você sabe que Deus vai falar com você, é um negócio impressionante. Eu quero que você tenha essa experiência durante esse tempo de jejum que nós vamos ter. Isso é a expressão da saudade do noivo. E eu quero agora, para encerrar, nós vamos ver um último vídeo. O pastor Paulo Jeff, para quem não sabe, o pastor Paulo Jeff e a pastora Rebeca, eles são os presidentes da Missão Paz no mundo, né? Todas as igrejas da paz estão debaixo da cobertura deles, e nós estamos debaixo da direção e da liderança desse casal tão maravilhoso, tão abnegado e apaixonado pelo reino de Deus. E o pastor Paulo está convocando a Igreja da Paz no Brasil e no mundo para esses 21 dias de jejum, no qual nós vamos mergulhar a partir do dia 2. E ele tem uma mensagem a respeito disso que eu gostaria que você ouvisse agora. Olá, queridos. Nosso jejum nacional de 21 dias para a Paz Church será realizado de 2 a 22 de março. No ano passado, nós oramos pela transformação de odres velhos em odres novos. Deus fez a obra. Houve muitas transformações em nossas vidas e em nossas igrejas em preparação para a chegada do vinho novo em 2020. E o vinho novo chegou. Eu estou recebendo tantas reportagens sobre o mover de Deus em nossas igrejas. Tem um clima de grande ânimo, grandes expectativas. Deus abrindo fontes de bênçãos financeiras, relacionamentos sendo restaurados, igrejas fluindo com um novo mover da presença de Deus. E isso está acontecendo dos ribeirinhos até as capitais, até as nações. Eu creio que o que nós estamos experimentando no momento é só um gostinho do que Deus vai fazer neste ano. Quando eu estava orando sobre esta mensagem, Deus me lembrou dos espiões que entraram na terra prometida. Eles cortaram o ramo do qual pendurava um único cacho de uvas. 2 deles carregaram o cacho, pendurado numa vara. Deus falou comigo na hora: para você, este cacho tão grande que um homem só não podia carregar, representa a grandeza do vinho novo que estou derramando sobre meu povo. Mas nessa história, infelizmente, o povo no deserto não quis entrar na terra prometida e tomar posse desta riqueza. Talvez hoje você sinta que está no deserto e não está tomando posse deste vinho novo. Não olhe para os gigantes no seu caminho. Não olhe para as muralhas e obstáculos. Não depende no seu próprio esforço. Neste 21 dias de jejum, focalize no Senhor e confie no poder dEle. Declare como o profeta Joel declarou: diga ao fraco, sou forte, sou um guerreiro. Declare o que a palavra de Deus diz sobre sua vida. Tome posse dos dons do Espírito Santo. Tome posse demais da presença de Deus. Tome posse da sua cura. Tome posse do seu milagre financeiro. Tome posse da restauração do seu casamento ou relacionamento com seus filhos ou outras pessoas. Deus vai lhe dar o vinho novo. Cada igreja pode decidir o tipo de jejum que vai seguir nestes dias. Quero sugerir que seja um pouco radical, pagando um preço para experimentar mais de Deus. Eu estou contando com sua participação. Eu declaro sobre suas vidas: o vinho novo já chegou. Beba à vontade. Deus fará maravilhas na sua vida. Vocês são muito preciosos para mim. Rebeca e eu amamos vocês. Deus os abençoe. Amém. Glória a Jesus. Nós temos a programação desses 21 dias de jejum. Nós vamos ter oração aqui na igreja.
Todos os dias, de segunda a sábado, das 22 às 23, com exceção da terça-feira, que vai ser das 19 às 20, que é antes do Tadel, que nós temos o nosso tempo de oração. E eu creio que Deus vai fazer grandes coisas, esse tempo juntos, de cultivando a presença do noivo. Talvez você não possa estar aqui nesses horários, mas eu quero te aconselhar. Se reúne em família, pega os seus filhos, o seu esposo. Agora é momento para isso, queridos, nós orarmos juntos, nós declararmos juntos, colocar alvos diante do Senhor, de crescimento na fé, de milagres que Deus quer operar. Pais, orem e jejuem pelos seus filhos, ore pelo seu ministério, clame diante de Deus, e Deus está querendo agir de forma muito poderosa, e não perca esse mover, no nome de Jesus. Então nós convidamos, e o jejum, ele pode ser, você pode estabelecer o tipo de jejum que você vai estabelecer, que você quer fazer. Nós não vamos dar aqui nenhuma regra de jejum. O jejum é você tirar alimentos. Então você pode tirar um alimento por dia, uma refeição por dia, melhor dizendo, ou 2 refeições por dia, ou você pode fazer jejum mais radical, ou se você não pode fazer dessa forma, você fala, poxa pastor, eu gostaria, mas eu tenho uma série de medicamentos que eu tomo e tudo mais. Então tire alguma coisa de alimento que seja importante para você. Tem um jejum de Daniel também, que ele tirou as delícias e jejuou comendo só o básico. Você pode estabelecer esse tipo de jejum, mas busque a de Deus, combine com a sua família e faça algum tipo de jejum, clamando, e marque esse tempo. Esse tempo é um tempo de buscar ao Senhor, um tempo de falar, Senhor, estou com tanta saudade do teu mover. Momento de você ver a sua fé crescendo para ultrapassar obstáculos que estavam fazendo você estagnar. Chega de estagnação. Existem pessoas que às vezes ficam paradas num obstáculo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Você pode ficar 10 anos sem encontrar com a pessoa. Quando você vai conversar, ela está no mesmo lugar, com as mesmas dificuldades, com os mesmos problemas. Isso não é propósito de Deus. Não é propósito de Deus. É possível sim ultrapassar esses obstáculos, mas nós precisamos ter uma reação, como os discípulos tiveram. Ter uma reação que nos leve a jejuar, nos leve a buscar a Deus, nos leve a orar, e nós vamos ver esse rompimento de forma poderosa, e nós vamos continuar proclamando os grandes feitos do Senhor. Quero te convidar a ficar em pé, querido. Aleluia. Feche os teus olhos agora. Coloca o teu coração diante do Senhor. O Espírito Santo está neste lugar. Há uma nuvem de glória neste lugar. A revelação do Senhor está neste lugar. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado. Quero te pedir agora para você se consagrar ao Senhor agora. Consagra os seus lábios para viver